Amanhã faz uma semana que eu voltei a trabalhar e aí eu vim contar pra vocês como é que tá sendo. E aí galera, eu sou a Andressa, sejam bem-vindos ao meu canal. E eu ainda estou de roupão porque eu tô me arrumando pro serviço. Aproveitei que sobrou um tempinho e vim conversar com vocês. Vim falar como é que tá sendo a adaptação, voltar pro serviço, deixar o bebê. Pra quem não me acompanha lá no Instagram, eu acabei me separando, comentei com vocês lá. Eu morava em Bombinhas, tive que voltar pra minha cidade e tô tomando um cafezinho, tá? Tive que voltar pra minha cidade e no momento que eu voltei pra minha cidade, tenho que procurar um meio de me manter, eu e a minha filha, né? Dei muita sorte que tinha uma vaga na empresa que eu trabalhava e aí acabei entregando meu currículo lá, acabei conversando com o gerente, voltei. Bom, a princípio a minha ideia era ficar com a Agatha pelo menos até uns 3 anos ali, pelo menos até ela saber falar, porque se ela tivesse que ficar com alguma pessoa e acontecesse alguma coisa, ela saberia me dizer. Mas como tudo aconteceu tão rápido, para vocês terem uma noção, a gente chegou em Rio Grande no dia 18 de maio e eu já comecei a trabalhar no dia 1º de junho. Então foi tudo muito rápido, tipo, a minha cabeça nem tava assimilando tanta coisa assim. Eu só sabia que eu queria voltar a trabalhar, me ocupar minha cabeça, até porque eu tava passando por uma separação e eu queria desvirtuar a cabeça um pouco, desvirtuar de tudo que estava acontecendo, de eu ter que ter voltado, de eu ter que começar tudo de novo e tudo do zero, porque a minha mãe me forneceu um quarto na casa dela, só que eu tenho que montar o quarto ainda, tenho que comprar cama, roupeiro, deixar tudo bonitinho, tudo direitinho para poder me hospedar ali com a Agatha. Então, vamos ao que interessa. A Agatha mama no peito ainda, então eu tava com bastante medo em relação a isso, a ela mamar e eu ter que voltar a trabalhar e ela largar o peito e tal. Então eu tava com um medinho, só que assim, lá na empresa eu tem semana que eu pego às 9 e tem semana que eu pego às 10. Na semana que eu pego às 9, eu solto às 6 e na semana que eu pego às 10 eu solto às 7. Na semana que eu pego às 9 eu tenho 1h30 de intervalo e na semana que eu pego às 10 eu tenho 2 horas de intervalo. Hoje eu tô na semana que eu pego às 10, por isso que eu tô conseguindo gravar esse vídeo. Lógico que muita coisa pode mudar, porque é comércio, então pode ser que tenha cliente até mais tarde, eu fico até mais um pouquinho, pode ser que tenha que entrar um pouco antes, que tenha alguma reunião. Por enquanto a Agatha tá ficando com o pai dela, depois nós vamos mudar isso quando eu conseguir ajeitar as coisas lá na minha mãe. Vou levar ela e ela vai ficar com a babá. Nos primeiros dias foi bem difícil pra mim. Eu chegava no intervalo, amamentava ela, amamentava antes de sair também e amamentava quando eu chegava. Eu até tentei tirar leite, assim, nos 2 primeiros dias, mas o pai dela disse que ela não tem pegado bem. Do jeito que tá, de ela tá mamando só quando eu tô em casa, tá dando certo, então por enquanto a gente vai seguir assim. Tem dias que eu chego, ela só mama e dorme, porque ela sente bastante falta, mas eu acho que nessa questão de ter que deixar ela em casa, eu sofri mais do que ela ficou de boa com o pai dela, a mãe dele também ajuda bastante. Pra ela, acho que foi menos difícil do que pra mim, ter que pensar que a gente sempre teve grudadas, 24 horas por dia grudadas, desde que ela nasceu praticamente. Então, ter que deixar ela, assim, do nada, de uma hora pra outra, ter que deixar ela foi uma coisa bem difícil pra mim. Eu, como mãe, assim, me doeu um pouco, mas ao mesmo tempo eu tô pensando no melhor pra ela, né? Hoje em dia eu ainda canso menos do que quando eu ficava só em casa com ela, porque uma vez me disseram que eu só tinha que trocar fralda e amamentar. E quem tem essa realidade, quem vive essa realidade de viver com uma criança dentro de casa, de ficar 24 horas por dia com uma criança, sabe que não é bem assim. Tu quer fazer uma coisa e a criança tá ali grudada, tu quer tomar um banho e a criança tá ali grudada. Então, em relação assim, ó, a cansaço, hoje em dia eu tô me cansando menos do que quando ficava em casa com ela. Mas em relação a sentimento, às vezes eu sinto que eu tô perdendo, que eu vou acabar perdendo algumas coisas. Eu não perdi o primeiro dentinho porque nasceu antes de eu voltar a trabalhar, mas pode ser que os primeiros passos eu não veja. Ela já tá querendo dar umas caminhadas, assim, às vezes ela se solta, dá um passinho ou outro, mas ela nunca chegou a caminhar mesmo, solta, de tipo dar mais de 2, 3 passinhos. E eu sei que pode ser uma coisa que eu vá perder, mas no início isso tava me chateando bastante. Hoje eu tô tentando não sofrer por antecedência. Pode ser que ela comece a caminhar e eu esteja em casa. Então, eu tô tentando.
não ficar sofrendo, não ficar pensando nessas coisas, porque me dói um pouquinho pensar que pode ser que eu perca muita coisa da vida dela por estar trabalhando, mas ao mesmo tempo eu sei que o meu trabalho vai poder suprir muita necessidade dela, vai poder dar muitas coisas que, por mais que eu ame ela, tipo, do tamanho do mundo, só o afeto não pode suprir. Roupa, comida, nem só de amor dá pra viver, né? Então, eu sei que muita coisa que eu tô correndo atrás, que eu tô batalhando pra conseguir, vai fazer toda a diferença pra ela. Fora que também isso pode servir de incentivo pra ela, né? De não depender de ninguém, correr atrás do que é dela. A gente nunca sabe o futuro, né? Não sei se ela vai querer ser mãe ou não, mas pelo menos um exemplo dentro de casa ela vai ter, de uma mulher que correu atrás dos seus objetivos, independente de como vai ser minha vida daqui a 10, 20, 30 anos, não sei, mas pelo menos o exemplo de dentro de casa, de alguém que batalhou para ter o que tem, ela vai ter. Eu ainda tô me organizando assim com os horários, porque às vezes eu chego e tem coisas pra fazer, banho pra tomar, e quando eu vejo já é quase 10 horas da noite, a Agatha tá indo dormir mais tarde, tá acordando mais tarde também. Eu notei algumas diferenças no comportamento dela, algumas mudanças. Ela tá mais birrenta, ela tá mais chorona, ela tá... Chorona ela sempre foi, mas igual ela tá mais... Ela grita, ela quer as coisas na hora que tem que ser na hora que ela quer. Eu não brigo com ela porque eu entendo que na cabecinha dela tudo mudou de repente do nada a mãe já não tá mais ali como tava, 24 horas por dia, e tudo é uma adaptação. A Agatha é uma criança bem tranquila até, não acho que é uma criança muito difícil de cuidar, ela tem os momentos dela, ela tem as birras dela, como qualquer outra criança, mas no geral eu não acho que ela seja uma criança muito difícil. Como eu disse pra vocês, eu acho que foi mais difícil pra mim me adaptar a voltar à rotina, não pelo trabalho, mas por não estar mais com ela 24 horas por dia. Foi bem difícil pra mim no início, mas aos pouquinhos a gente vai aceitando, né, essa nova realidade, esse novo recomeço. Eu sei que eu tive que voltar pra Rio Grande, e não que eu não goste da minha cidade, eu gosto muito da minha cidade, só que onde eu tava, eu gostava muito e eu pretendo voltar pra lá um dia. Eu sei que esse recomeço vai exigir muita paciência, muito esforço, e eu tô disposta. Eu confesso pra vocês que eu tava com bastante saudade de trabalhar fora. Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar muito presa dentro de casa, e esse último ano eu me obriguei a ficar, né, por causa do bebê. Tá tudo bem, tá? Isso não é um problema pra mim, mas eu não sou uma pessoa que gosta de sair muito, mas quando eu digo que não gosto de ficar muito presa dentro de casa, é que eu gosto de trabalhar fora, eu gosto de ter as minhas coisas, fazer as minhas coisas, e eu sempre fui muito independente, então essa coisa de depender de marido pra mim era uma coisa bem complicada, só que era um sacrifício que eu tava fazendo pela Agatha, e aos poucos a vida vai tomando um rumo, né? Tudo vai se organizando, a gente vai conquistando as coisinhas de novo. A gente tem que aprender a parar de sofrer por antecedência, que nem eu tava sentindo muito por achar que eu não posso não ver os primeiros passinhos dela, só que ainda não aconteceu. Então pode ser que aconteça quando eu estiver aqui com ela, pode ser que aconteça comigo, pode ser que não aconteça. Então aos poucos eu tô aprendendo a parar de sofrer por antecedência. E é isso, gente. Toda vez que eu chego em casa é uma festa, eu abraço ela, eu beijo ela, sinto muita saudade dela, mas são coisas necessárias, né, a se passar. No momento eu tô bem focada no trabalho e bem focada em trazer conteúdo pra cá, em trazer conteúdo pro Instagram. Então, em relação a isso, eu acho que eu já estou bem ocupada. Não dá tempo de ficar pensando no que seria, ou então às vezes eu fico pensando, mas vou perder tal coisa da Agatha. Só que aí eu procuro ocupar minha mente com outra coisa, ou brinco bastante com ela. Agora a gente tá tirando tempo de bastante qualidade juntas, não que eu não tirasse antes. Todo tempo, eu sempre pensei assim, todo tempo que eu tiver, que eu puder aproveitar com ela, eu vou, porque passa muito rápido. Então agora eu tento aproveitar mais ainda, porque quando vê, passou, e aí eu não vi tal coisa, ou eu não aproveitei o suficiente. Então, todo o tempo que eu tenho com ela, eu tento aproveitar ao máximo. Tiro ali, no mínimo, uma horinha pra brincar com ela. Brincar com um ursinho, brincar com uma boneca. Então, se eu puder dar um conselho pra ti que é mãe e tá querendo voltar a trabalhar e tá pensando em voltar a trabalhar, vai doer no início, tá?
Tu vai sentir culpa, tu vai sentir medo, mas procura, tipo, toda vez que tu chegar ou antes de sair, eu não tiro antes de sair porque a Agatha tá dormindo, mas procura toda vez antes de tu sair ou quando tu chegar do serviço, tirar no mínimo uma horinha, tá? Com teu bebê, com teu filho, com a tua criança, porque isso faz total diferença pra eles e pra gente também. Pensa que uma hora do teu dia, que tem 24 horas, é quase nada. Eu sei que às vezes é cansativo, tu trabalhou o dia todo, tu correu o dia todo e tu tem que dar atenção pra criança, só que a intenção da criança em estar contigo é melhor, ela só quer tua companhia, ela só quer estar ali contigo, brincar, e o tempo não volta. Depois, quando o teu filho crescer, tu vai querer voltar no tempo, por mais que tu tenha aproveitado, tu vai sentir muita saudade do teu bebezinho, tu vai sentir muita saudade do teu filho pequeno, e são coisas que não voltam, né? Por mais que tu tenha, sei lá, outro ou 10 filhos, aquele filho que tu perdeu de estar junto, que tu perdeu de brincar, de aproveitar, sempre vai fazer diferença, tanto na vida dele quanto na tua, porque às vezes tu vai olhar assim, nossa, meu filho já é um adulto e eu não aproveitei. Conforme vão havendo as mudanças, eu converso com vocês, eu falo com vocês, eu conto pra vocês aqui, mas eu tô procurando agora me manter mais ativa lá no meu Instagram. Então, se vocês não me seguem lá, já me segue, porque lá eu deixo tudo mais explicadinho, tudo mais certinho. Agora tá ficando mais difícil de gravar tanto conteúdo pro Instagram, tanto conteúdo pro TikTok, conteúdo de maternidade, conteúdo de maquiagem. Tá ficando um pouco mais difícil por causa da correria, né? Mas eu tô tentando me organizar pra conseguir trazer certinho, pelo menos todo domingo, né? Que eu já diminui a frequência pra conseguir me manter ativa, só que agora tendo que cuidar de bebê, tendo que trabalhar fora, tendo que gravar, fica um pouquinho mais difícil. Mas não me abandonem, porque eu vou tentar o máximo que eu conseguir me manter ativa aqui, pelo menos todo domingo trazer um videozinho. E lá no Instagram também, é que pra lá eu faço mais conteúdo de maquiagem e tal, é um pouquinho mais complexo de fazer os vídeos, então exige um pouco mais de tempo e às vezes eu não tenho, mas vou tentar ao máximo. E o meu bebê acordou, então vou lá. É isso aí, gente. Então, como sempre, em todos os vídeos, te inscreve aqui no canal. E se tu não deu like ainda, dá um likezinho nesse vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.